A física moderna assenta em dois pilares: a relatividade geral de Einstein, que descreve o universo em grande escala, das estrelas às galáxias, e a mecânica quântica, que descreve o universo em pequena escala, dos átomos às partículas. Ambas funcionam perfeitamente nos seus próprios domínios, mas são incompatíveis. A teoria das cordas é a tentativa mais famosa de unir estas duas realidades numa única e elegante teoria de tudo. A sua ideia central é radical e ao mesmo tempo simples. Ela sugere que se pudéssemos ampliar uma partícula fundamental, como um elétron, para além de qualquer limite, descobriríamos que não é um ponto. É um filamento de energia unidimensional a vibrar, uma corda minúscula. Tal como uma corda de violino que vibra de maneiras diferentes para criar notas musicais diferentes, estas cordas cósmicas, ao vibrarem em padrões diferentes, criam todas as partículas fundamentais que compõem o nosso universo. Mas para que a matemática desta teoria funcione, ela exige algo extraordinário. O universo não pode ter apenas as 4 dimensões que conhecemos. Precisa ter 10, ou na sua versão mais moderna, 11 dimensões. Onde estão as outras 7? A teoria diz que estão compactificadas, enroladas a uma escala trilhões de vezes menor que um átomo, para sempre invisíveis para nós. Imagine uma corda bamba. De longe, parece uma linha de uma dimensão. De perto, vemos que tem uma segunda dimensão, a sua circunferência. Se estiver correta, a promessa da teoria das cordas é imensa. Ela une a gravidade à mecânica quântica, descrevendo a gravidade como apenas mais uma nota tocada por uma corda. Ela poderia explicar mistérios como a matéria escura e a energia escura, e talvez até mesmo o que aconteceu antes do Big Bang. É potencialmente a descrição final da realidade. No entanto, há um problema. As cordas e as dimensões extras são tão pequenas que testar a teoria diretamente está para além da nossa tecnologia atual e talvez para sempre. Por agora, ela permanece um belo e complexo construto matemático. A teoria das cordas deixa-nos com uma visão inspiradora, a de que o nosso universo é uma grande sinfonia cósmica e tudo o que vemos e somos é a música tocada por uma orquestra de cordas infinitesimais. Elas são a nossa assinatura biológica, um padrão único que nos identifica. Usamos-las para desbloquear os nossos telemóveis e para resolver crimes. A explicação que todos aprendemos para a existência das impressões digitais é simples. Evoluímos com elas para agarrar melhor as coisas. Mas e se essa não for a história completa? E se a verdadeira razão for muito mais sensível e sofisticada? A teoria da aderência, embora popular, tem as suas falhas. Estudos científicos demonstraram que em superfícies secas e lisas, as cristas das nossas impressões digitais, na verdade, reduzem a área de contato, diminuindo o atrito. No entanto, elas parecem ajudar em superfícies molhadas, funcionando como os sulcos de um pneu de carro para canalizar a água. Mas a evolução raramente faz algo por uma única razão. A resposta mais fascinante está no nosso sentido do tato. A teoria mais moderna sugere que a função principal das impressões digitais é aumentar a nossa sensibilidade. A nossa pele está cheia de receptores nervosos. Um tipo, os corpúsculos de Pacini, localiza-se mais profundamente e é extremamente sensível a vibrações e texturas finas. As cristas das nossas impressões digitais funcionam como um amplificador mecânico para estes receptores. Quando deslizamos o nosso dedo sobre uma superfície, mesmo uma aparentemente lisa, as nossas cristas de pele vibram ao passar pelas texturas microscópicas. Estas vibrações são canalizadas e focadas pelas cristas para baixo, através da pele, diretamente para estes receptores ultrassensíveis. Isso permite que o nosso cérebro receba um sinal muito mais rico e detalhado sobre a textura do objeto que estamos tocando. Portanto, as nossas impressões digitais são uma terrapélia de dupla função. Embora possam ajudar na aderência em condições úmidas, o seu papel mais sofisticado é o de nos dar um sentido do tato de alta fidelidade. Elas não são apenas a nossa identidade. São as antenas com as quais lemos a textura do universo, transformando as nossas pontas dos dedos em scanners avançados.
Na véspera de Ação de Graças de 1971, um homem de fato e gravata, que se identificou como Dan Cooper, embarcou no voo 305 da Northwest Orient. Pouco depois da descolagem, ele entregou uma nota a uma hospedeira de bordo. A nota dizia que ele tinha uma bomba na sua pasta. Assim começou o único caso de pirataria aérea não resolvido na história da aviação americana. As suas exigências eram precisas: $200 mil em notas de 20 e 4 paraquedas. O avião aterrou em Seattle. A troca foi feita, os passageiros libertados e o avião reabastecido. Cooper deu então as suas instruções finais e bizarras. O avião deveria descolar novamente, voar a baixa altitude e baixa velocidade em direção à cidade do México, com a escada traseira, a escada ventral, baixada. No meio de uma noite de tempestade, algures sobre as florestas densas do sudoeste do estado de Washington, D.B. Cooper, como foi apelidado por engano pela imprensa, fez o impensável. Com o dinheiro amarrado ao corpo, ele caminhou até a escada traseira aberta e saltou para a noite gelada e chuvosa, a 10 mil pés de altitude. Ele desapareceu sem deixar rastro. A investigação do FBI foi uma das mais longas e exaustivas da sua história. No avião, encontraram 66 impressões digitais não identificadas e uma gravata preta de mola. Décadas mais tarde, análises forenses modernas encontraram na gravata vestígios de elementos de terras raras, como o titânio, sugerindo que Cooper poderia ter trabalhado na indústria aeroespacial. A única prova encontrada fora do avião surgiu em 1980, quando um menino encontrou 3 maços de notas do resgate em decomposição nas margens de um rio. Mas a localização não correspondia à zona de salto projetada, aprofundando o mistério. Quem era D.B. Cooper? Ele sobreviveu ao salto? Apesar de milhares de suspeitos e de uma investigação que durou 45 anos, a sua identidade e o seu destino permanecem desconhecidos. Ele tornou-se um herói popular, o homem que realizou o crime perfeito e desapareceu. Em 2016, o FBI encerrou oficialmente a investigação ativa, mas o caso permanece como uma lenda, um fantasma na história do crime americano. No início do século XX, o Vale dos Reis, no Egito, era considerado um livro fechado. Todas as tumbas dos grandes faraós já tinham sido encontradas e, tragicamente, todas tinham sido pilhadas na antiguidade. Mas um arqueólogo inglês teimoso, Howard Carter, estava convencido de que um faraó ainda estava por descobrir, um rei menino chamado Tutankhamon. Durante 5 longas e frustrantes temporadas de escavação, financiadas pelo seu patrono Lord Carnarvon, ele não encontrou nada. Em novembro de 1922, quando o seu financiamento estava prestes a acabar, a sorte mudou. A equipa de Carter descobriu um degrau cortado na rocha, escondido sobre os escombros de outra tumba. Ao limparem a areia, revelaram uma escadaria que descia até uma porta selada, com os selos dos guardas do faraó intactos. A antecipação era imensa. Seria esta uma tumba inviolada? Com Carnarvon ao seu lado, Carter fez uma pequena brecha na porta, pegou numa vela e espreitou para dentro da escuridão. "Consegue ver alguma coisa?" perguntou Carnarvon ansiosamente. A resposta de Carter tornou-se lendária. "Sim, coisas maravilhosas." À medida que os seus olhos se ajustavam, ele viu um brilho de ouro por todo lado. Camas douradas, carruagens estranhas. Era a antecâmara da única tumba real quase intacta alguma vez encontrada. O que se seguiu foi uma escavação que durou quase uma década, catalogando mais de 5.000 artefatos. O clímax foi a abertura do sarcófago, revelando a icônica máscara funerária de ouro maciço de Tutankhamon. A descoberta desencadeou uma egiptomania global, juntamente com a lenda da maldição do faraó, depois de Lord Carnarvon morrer de forma inesperada meses mais tarde. Embora a ciência atribua sua morte a causas naturais, a maldição tornou-se para sempre parte da história. Mas o verdadeiro tesouro não era o ouro.
A tumba de Tutancâmon deu-nos um vislumbre sem precedentes da vida e da morte na 18ª dinastia do Egito. Tutancâmon, um faraó relativamente menor em vida, tornou-se o mais famoso de todos na morte. A sua descoberta provou que ainda havia segredos incríveis escondidos sob as areias, tudo graças à recusa de um arqueólogo em desistir da sua busca. Primeiro, um fato surpreendente. A enguia elétrica não é uma enguia verdadeira. É uma espécie de peixe-faca, um parente próximo do peixe-gato. E ela vive nas águas turvas e de baixa visibilidade dos rios Amazonas e Orinoco, na América do Sul. No ambiente onde a visão é limitada, este predador extraordinário evoluiu para dominar uma força invisível e poderosa, a eletricidade. O seu corpo é uma central elétrica viva. Quase 80% do seu comprimento é composto por 3 pares de órgãos elétricos. Estes órgãos são feitos de milhares de células musculares modificadas, chamadas elétrocis, empilhadas em série, como as pilhas numa lanterna. Cada eletrocisto gera uma pequena voltagem, mas quando o cérebro da enguia envia um sinal, milhares destas pilhas disparam em perfeita sincronia, somando as suas voltagens para libertar uma descarga massiva. E ela não tem apenas um tipo de choque. A enguia elétrica usa constantemente impulsos de baixa voltagem como um radar para sentir o ambiente à sua volta e encontrar presas escondidas. Mas quando ataca ou se defende, ela libera os seus famosos choques de alta voltagem, que podem atingir uns espantosos 860 volts, o suficiente para atordoar um cavalo ou um jacaré. A sua técnica de caça é ainda mais sofisticada. Primeiro, ela libera um rápido impulso duplo de alta voltagem que faz com que qualquer presa escondida se contraia involuntariamente, revelando a sua localização. Depois, ela lança uma saraivada contínua de choques para paralisar o alvo. Se a presa for grande, a enguia pode até enrolar-se à volta dela, colocando o polo positivo perto da cabeça e o negativo perto da cauda, para concentrar o campo elétrico e desferir o golpe final. Mas por que ela não se eletrocuta a si mesma? Os seus órgãos vitais, como o cérebro e o coração, estão concentrados na parte da frente do corpo e são bem isolados por camadas de gordura. A maior parte da descarga é projetada para a água. A enguia elétrica é uma maravilha da evolução, uma predadora de topo que transformou o seu próprio corpo numa das armas mais formidáveis da natureza. Quando pensamos numa montanha perigosa, imaginamos os picos gigantescos do Himalaia. Mas um dos lugares mais mortais do planeta é uma montanha relativamente baixa, com menos de 2.000 metros em New Hampshire, nos Estados Unidos. O seu nome é Monte Washington e a sua alcunha sinistra é o lar do pior clima do mundo. A placa na base avisa: muitos morreram aqui de exposição, mesmo no verão. O seu perigo não vem da altitude, mas sim da sua localização geográfica perfeita para o desastre. O Monte Washington fica na confluência de 3 grandes corredores de tempestades. A sua posição e a forma íngreme da sua cordilheira forçam a colisão de massas de ar vindas do Oceano Atlântico, do Golfo do México e do Noroeste do Pacífico. É uma receita para o caos climático. O resultado mais famoso desta colisão é o vento. O cume do Monte Washington detém o recorde da velocidade de vento mais alta alguma vez registrada diretamente por um ser humano na superfície da Terra. 372 km por hora, medido em 1934. É uma velocidade superior à de muitos furacões de categoria 5. Os ventos com força de furacão são registrados aqui mais de 100 dias por ano. Mas o vento é apenas parte da história. O clima pode mudar numa questão de minutos. Uma tarde de verão agradável pode transformar-se numa tempestade de neve ártica com visibilidade zero. As temperaturas no cume podem descer para 40 graus negativos, com uma sensação térmica que ultrapassa os 70 negativos.
E o nevoeiro gelado constante cobre tudo com um gelo de rima, formações de gelo horizontais e bizarras que são esculpidas pelo vento implacável. Apesar da sua modesta altura, mais de 160 pessoas já morreram no Monte Washington, a maioria por hipotermia, apanhadas de surpresa pela mudança súbita e violenta do tempo. É um lembrete severo de que na natureza o perigo nem sempre está na escala, mas sim numa combinação única de fatores. Uma montanha pequena com uma fúria de classe mundial. Durante toda a história, a vida humana foi ditada pelo sol. A noite era um domínio de escuridão, iluminada apenas pelo fogo, velas, lamparinas a óleo e, mais tarde, o gás. Estas luzes eram fracas, fuliginosas, caras e um perigo constante de incêndio. A noite era uma fronteira que limitava a produtividade, a segurança e a vida social. O mundo precisava de uma nova luz. Thomas Edison não inventou a luz elétrica. Antes dele, dezenas de cientistas já tinham criado lâmpadas que brilhavam, como as lâmpadas de arco, mas eram demasiado ofuscantes para usar em casa ou seus filamentos queimavam em poucos minutos. O verdadeiro desafio não era criar luz, era criar uma luz que fosse segura, barata, duradoura e prática para todas as casas. A genialidade de Edison não estava apenas em sua mente, mas no seu método. O seu laboratório em Menlo Park foi a primeira fábrica de invenções do mundo. Para a lâmpada, o seu foco obsessivo era encontrar o filamento perfeito. Ele e sua equipe testaram sistematicamente mais de 6.000 materiais, desde o bambu a fibras de coco até, segundo a lenda, um pelo da barba de um amigo. O grande avanço veio em outubro de 1879. O material improvável, um simples fio de costura de algodão, carbonizado. Num momento de tensão no laboratório, eles ligaram a corrente. O filamento brilhou com uma luz suave e quente. E continuou a brilhar, hora após hora. A primeira lâmpada de Edison durou 13 horas e meia. Era a prova de que a luz elétrica doméstica era possível. Mas a verdadeira visão de Edison era maior que a lâmpada. Ele sabia que a lâmpada era inútil sem um sistema para alimentar. Ele inventou e patenteou tudo: geradores, cabos, fusíveis, interruptores. Ele não queria vender lâmpadas, ele queria vender eletricidade. Ao iluminar uma rua inteira de Nova York em 1882, ele mostrou ao mundo o futuro. A luz elétrica estendeu o dia, tornou as fábricas mais produtivas e as cidades mais seguras, mudando a sociedade para sempre. Em 1941, Hollywood era uma fábrica de sonhos que funcionava com regras muito claras de como contar uma história. E então, um jovem de 25 anos, um prodígio do rádio e do teatro chamado Orson Welles, recebeu um controle criativo sem precedentes para fazer o seu primeiro filme. O resultado? Cidadão Kane não seguiu as regras. Ele reescreveu o livro e a linguagem do cinema nunca mais foi a mesma. A sua revolução mais famosa foi visual. Em colaboração com o diretor de fotografia Greg Toland, Welles aperfeiçoou a técnica do foco em profundidade. Ao contrário dos filmes da época que mantinham o fundo desfocado, em Cidadão Kane, tudo estava em foco, desde o ator em primeiro plano até os detalhes no fundo da sala. Isso permitia a Welles encenar cenas complexas numa única tomada, dando ao público a liberdade de explorar o enquadramento e interpretar a ação por si mesmo. Vindo do rádio, Welles era um mestre do som. Ele usou diálogos sobrepostos, ecos e transições de som inovadoras para criar uma paisagem sonora complexa que contribuía para a narrativa. Visualmente, ele quebrou todas as convenções, usando ângulos de câmera extremamente baixos, por vezes cavando buracos no chão do estúdio para fazer as suas personagens parecerem gigantescas e poderosas. E foi um dos primeiros a mostrar os tetos dos cenários, dando ao mundo do filme uma sensação de realismo claustrofóbico. Mas a sua maior rebelião foi na narrativa.
O filme não conta a história do seu protagonista, Charles Foster Kane, de forma linear. Começa com a sua morte e a sua última e misteriosa palavra, Rosebud. A história é então contada através de flashbacks fragmentados e contraditórios de diferentes pessoas que o conheceram. O público torna-se um detetive, a tentar montar o quebra-cabeças de uma vida, apenas para descobrir que nenhuma perspectiva única contém a verdade. Cidadão Kane não foi um sucesso de bilheteria, em parte devido a uma campanha de difamação do magnata da imprensa William Randolph Hearst, em quem a personagem se baseava. Mas a sua influência sobre os cineastas foi imediata e duradoura. Ele mostrou a uma nova geração de realizadores o que era artisticamente possível. Continua sendo um marco, um livro de texto de inovação cinematográfica e a prova de que uma única visão audaciosa pode redefinir uma forma de arte. Em meados do século XX, a animação era dominada pelo estilo ocidental da Disney e da Hanna-Barbera. Mas no Japão do pós-guerra, uma forma de arte distinta estava a evoluir, nascida das cinzas da banda desenhada local, o mangá. Liderada pelo seu padrinho, Osamu Tezuka, esta nova animação, ou anime, iria desenvolver uma linguagem visual e narrativa própria que acabaria por se tornar uma força global. A estética do anime foi largamente definida por Tezuka. Inspirado por animadores americanos como Max Fleischer e Walt Disney, ele desenvolveu um estilo de olhos grandes para melhor transmitir uma vasta gama de emoções. O seu mangá usava uma composição quase cinematográfica, com ângulos dinâmicos e linhas de ação. Quando a sua criação mais famosa, Astro Boy, se tornou um anime nos anos 60, foi a primeira série japonesa a ser transmitida com sucesso no estrangeiro, apresentando ao mundo este novo e excitante visual. Mas a verdadeira diferença do anime não estava apenas na aparência, mas nas suas histórias. Enquanto a animação ocidental da época era majoritariamente episódica e dirigida a crianças, o anime frequentemente abordava temas mais maduros e complexos. Focava-se em arcos de história longos e contínuos, com desenvolvimento de personagens, ambiguidade moral e uma enorme variedade de gêneros, desde épicos de ficção científica e fantasia a dramas complexos. A explosão global do anime deu-se nos anos 80 e 90. A popularização do vídeo caseiro permitiu que clássicos cult chegassem ao Ocidente. O filme de ficção científica cyberpunk Akira, de 1988, com a sua animação incrivelmente detalhada, chocou e maravilhou o público. Pouco depois, séries como Dragon Ball Z, com suas batalhas épicas, e Sailor Moon, com suas guerreiras mágicas, criaram uma legião de fãs dedicados em todo o mundo, enquanto o estúdio Ghibli elevava a animação a uma forma de alta arte. Hoje, o anime é uma indústria bilionária e uma força dominante na cultura pop global. Ele ofereceu ao mundo uma nova e sofisticada forma de contar histórias através da animação. Com a sua energia visual, narrativas complexas e vontade de explorar qualquer gênero imaginável, o anime não apenas invadiu o mundo, ele enriqueceu e expandiu para sempre a nossa definição do que um desenho animado pode ser. Nascida no meio do deserto, uma das civilizações mais duradouras e influentes da história, floresceu por mais de 3.000 anos, o Antigo Egito. Mas o seu sucesso e a sua riqueza não vieram da areia, mas sim de uma única e poderosa fonte de vida, o rio Nilo. Como o historiador grego Heródoto escreveu, o Egito é uma dádiva do Nilo. Todos os anos, de forma previsível, o Nilo transbordava. Quando as águas recuavam, deixavam para trás um lodo preto e espesso, um fertilizante natural incrivelmente rico. Esta inundação anual garantia colheitas abundentes no meio do deserto, criando um excedente de alimentos que sustentava a população. Foi esta riqueza, gerada pelo rio, que permitiu aos faraós libertar mão de obra para construir os seus projetos monumentais. A sociedade egípcia girava em torno de duas crenças centrais. A primeira era que o seu rei, o faraó, não era apenas um governante, mas um Deus vivo na terra, a ponte entre a humanidade e o divino. A segunda, e mais importante, era uma crença profunda na vida após a morte. A morte não era um fim,
mas uma transição perigosa para uma vida eterna. E essa viagem exigia uma preparação imensa. Esta preparação deu origem às suas criações mais famosas. A mumificação, um complexo processo de 70 dias, foi desenvolvido para preservar o corpo, para que a alma o pudesse reconhecer no além. E as pirâmides, as maiores estruturas do antigo mundo, não eram apenas túmulos, eram máquinas de ressurreição, projetadas para proteger o corpo do faraó e os seus tesouros, e para guiar a sua alma em direção às estrelas. O legado do Antigo Egito é eterno. Eles deram-nos avanços em matemática, engenharia e medicina. Mas a sua contribuição mais duradoura é o seu testemunho monumental da busca humana pela imortalidade. As pirâmides, as múmias e os hieróglifos que eles deixaram para trás são os ecos de uma civilização que dedicou a sua imensa riqueza e engenho não apenas a viver, mas a preparar-se para viver para sempre.